Guten Abend a todos, estamos aqui ao vivo e hoje nós teremos uma presença ilustríssima e digníssima da doutora Ludmila Lins Grilo, que logo logo vai entrar aqui, que vai conversar com a gente a respeito. Olha só, a doutora já está aqui. A respeito justamente da. Pera aí, aqui, achei. Eu sou péssimo com o Instagram, como você. Respeito do uso da mídia como fonte do direito. Acho que. Deixa eu ver, eu apertei certo. Devo ter apertado. Olha só, doutora, como vai você? Vossa Oiê, Excelência? beleza? Tudo bom, Tudo bom? Flávio? Boa noite. Boa noite, Flávio. Boa noite, pessoal aí que tá entrando na live. Boa noite, todo mundo. Pois é. Estamos aqui. Você está no Rio, doutora? Tô no Rio não. Tô no Rio não. Tô Melhor, no bunker. melhor notícia possível, né? Tá em qualquer lugar melhor que o Rio de Janeiro. Ó o Então, bullying. doutora, bullying nada. A gente tem um texto no Senso em Comum, né, que se chama O Carioca Tem que Acabar, que você elogiou bastante, inclusive. Foi um texto bastante elogiado por nós, que é do Caio Peruso. Ele não fala em nenhum momento no texto que ele é carioca, e todo mundo acabou concordando com o texto. Acho que foi a melhor parte, tá vendo? A gente sabe fazer Infowar. Não, eu Já lembro mais ou tem... menos desse texto, mas de fato, eu concordei com esse texto. Eu não lembro se eu concordei na integralidade, mas eu concordei com boa parte do texto. Pois é, a gente sabe fazer bullying aqui profissionalmente, né? Aliás, bullying jornalístico é o tema de hoje também, né? A gente vai falar de algumas coisas aqui bem pesadas, inclusive envolvendo Vossa Excelência aqui, né? Pois é. Não, e você vê que eu fico na minha, na boa, tranquila, eu falo as minhas coisas nas minhas redes sociais, tal, só que sempre vem chumbo grosso pro meu lado, mesmo eu não mexendo com ninguém, você reparou? Pois é, É a gente sempre tá quieto assim. na nossa, na moral, na humildade, e de repente vem sempre um adjetivo muito bem colocado, né? Uma coisa assim. Você tá com algum carrinho aberto, doutora? Não, só mês que vem, só mês que vem. Só mês que vem. Então, é a melhor notícia também pra gente, porque as pessoas podem gastar o dinheiro com a gente, não com você. Olha só, Então isso pode gastar o salário desse mês com você e mês que vem comigo, pronto. Exato, perfeito. A gente está na melhor situação possível. Ó, salário de vocês neste mês me pertence, tá? Estamos aqui em agosto. Agora em setembro vai ter carrinho aberto da doutora Ludmila. Só para lembrar a todos vocês, eu estou aqui com o nossa segunda entrada da formação Senso em Comum, falando a respeito de Infowar, a formação, para quem não sabe, é a nossa plataforma de minicursos. A gente já fez um curso sobre como estudar, com lives toda sexta-feira, explicando ali muitas técnicas, assim, falando, mas como é que você controla seu tempo? Como é que você faz para estudar de fato, para aquilo ali grudar na sua cabeça? Como é que você faz para memorizar assuntos? Como é que você faz para memorizar línguas, por exemplo? E depois, tirando dúvidas ainda por cima, depois nós falamos sobre a base da cultura ocidental, e agora nós estamos falando sobre Infowar, né? Como a mídia nos manipula de uma maneira ridícula. Não nos manipula, porque a gente já tá meio versado nessa, né? Na hora que você tá no fogo cruzado, quando você vê a coisa por dentro, sabe? Meio Mister M, a mágica para de fazer efeito. Mas como que ela manipula as pessoas e como que a gente pode alertar as pessoas, né? Para elas não caírem nessa. Então, só lembrando, né? formaçãocienciacomum.com.br. Saindo da live, vocês já abram aí a aba e aproveitem e enchem nosso salário também, porque a gente fica muito feliz. Doutor, eu queria falar uma coisa com você. Tá todo mundo falando Já. que eu tô com mais batom do que você, né? Meu apelido sempre foi batom, gente. Não adianta. Essa piada é muito velha já. Não Ou adianta. botou filtro no Instagram? Nem precisa, né? Eu nunca ponho filtro. Ó, pronto, acabou. Eu já tô com a boca mais vermelha que todo mundo. Não preciso disso, né? Doutora, Vossa Excelência, ganhou um processo nessa semana, né? O processo foi sentenciado, né? Certamente deve recorrer, não sei. Mas o meu advogado também, o Grigoletti, ele também vai recorrer do valor da indenização. É bem Mas baixa mesmo? e, e a gente vai recorrer. Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer lá na segunda instância, mas por enquanto eu estou ganhando. A sentença foi em meu favor mesmo. Muito bom, né? Você foi chamada de jumento. É, Não, e esse nem foi o mais assim, o grave. principal, nem foi o mais grave. Só que como é um adjetivo engraçado, é um adjetivo aviltante, aí o pessoal da mídia, na hora de noticiar, aí noticia falando isso aí e tal, para me agredir mais do que eu já fui agredida, entendeu? É aquela coisa, né? Eu tô na minha, mas o pessoal tá lá bombardeando.
Mas beleza, eles, né, não perceberam ainda que aquele efeito da massa de pão, né? Do antifrágil. Então deixa eles Quanto sem mais bate. perceber. Quanto mais bate, Exatamente. deixa eles sem perceber, né? Pode bater, pode bater. Né? O número dos seguidores aqui em rede social mais do que dobraram, né, do ano Oh, passado para maravilha. cá, né? Por que será? Eu agradeço muito aos meus canceladores por conta disso. Então essa sentença saiu essa semana. E foi um lance bem bizarro, né? Porque eu sequer conhecia esse sujeito, esse Leandro Demore, sabe? Eu ouvia falar ali do, Instagram, do Twitter e tudo mais, mas nunca nem falei com esse cara, nem conhecia esse cara. Esse cara começou a retweetar as minhas coisas, sempre com risinho, com debochezinho, chamando de olavista, né? Como se Uhum. o ser olavista fosse um grande xingamento, né? Ó, a olavista, juíza olavista, não sei o quê. Aham. E sempre fazendo esse tipo de provocação. Praticamente um stalker meu de Twitter. Né? Esse sujeito parecia, ele não me seguia, mas ele estava sempre ali, né? Retweetando as minhas coisas e fazendo ironias em cima e tal, uma perseguição mesmo. E chegou uma hora que ele derrapou, né? O ódio dele gratuito contra mim era tão grande que ele acabou derrapando. Ele não só chamou de jumenta, o que para mim nem foi, né, o mais grave. Se fosse só isso, eu teria deixado passar. Mas a questão é que nesse episódio da jumenta, ele fez associações minhas ao nazismo. Uhum. Então, isso aí não. Aí já não dá para deixar passar. Aí já é algo Claro. extremamente grave. Colocou, inclusive, lá o símbolo da suástica exposta, enfim. Aí não deu. Falei, bom, aí você exagerou, meu amigo. Então, nos vemos na justiça. Teve até um cara que te respondeu, eu tô tentando ler o nome dele aqui, é Jucemar Moraes, né? Que ele respondeu o Demore falando, né? São fascistas, não são. O modo educado que eu conheço de lidar com fascistas, esse aqui, ele colocou a imagem do Mussolini morto, né? Ou seja, é um tipo de pessoa que você fala, mas como é que eu vou cruzar na rua com um cara desse, sendo que um cara desse que é completamente manipulável por palavras, eu não sei que tipo de droga o cara usou, eu não sei quanta cocaína ele toma por dia, eu não sei que tipo de remédio que o cara toma. Ele pode fazer qualquer coisa contra a gente, né? Inclusive no Senso em Comum a gente tinha comentado uma vez. Foi um texto meu que ainda pretendo fazer muitas repetições dele, muitos adiantamentos dele, que o modus operandi da esquerda hoje é dizer que fascista não deve estar dentro das regras do Estado Democrático de Direito, né? Que eles adoram ficar repetindo essa expressão. E aí eles chamam todo mundo de fascista. Então é assim. Então é sempre assim, né? Eles pregam a violência abertamente e jogam. Eles falam assim: não, com nazista você pode praticar violência. E depois eles te chamam de nazista assim, com toda a naturalidade, sempre com uma coisa do lado da outra, né? Porque dá a impressão assim: não, mas eu não preconizei violência contra você, eu só te chamei de nazista e falei que nazista tem que morrer. É sempre Pois assim, é, né? e é aquela coisa que você sempre fala, né? Agora adentrando aí na tua área da linguística, você vê que nazismo, fascismo, essas palavras elas já mudaram de significado há muito tempo. Você vê que Uhum. ninguém mais está prezando pelo real significado dessas palavras, né? Desde quando eu fiz qualquer alusão negativa a um judeu, né? Desde Pois é. quando, né, eu preguei violência aos judeus, né? Preguei a raça ariana, sabe? Desde quando eu fiz essas coisas? Então as pessoas já não estão mais ligadas no verdadeiro significado das palavras. A coisa se tornou um xingamento. A própria ignorância dessas pessoas fez com que elas transformassem certas palavras que têm um significado, transformassem essas palavras em um xingamento. Simplesmente porque elas não sabem o que significa. Elas fazem associações sentimentais a certas Uhum. palavras e vão fazendo essas associações toscas. Então, bom, as pessoas vão ter que começar a pagar pelas suas ignorâncias. Então, eu lamento, né? Se você não sabe o que é, tá usando de forma indevida, então lamento pela sua ignorância, você vai pagar por ela. Curiosamente, o Olavo de Carvalho, acho que um dos melhores momentos dele, assim, pelo menos não dos momentos filosóficos dele, mas não, quer dizer, é um pouco filosófico, sim, mas quando ele falou uma coisa rápida para o público mais amplo, ele estava explicando o pensamento metonímico, ou seja, não são pessoas que pensam por conceitos, elas pensam por metonímias. Ah, esta pessoa, ela é meio de direita. Ouvi falar que nazismo é de direita, então eu chamo ela de nazista. Quer dizer, você só pensa por metonímias. E é o que eu queria ler, né? Até perguntaram aqui, né, qual que é o seu advogado. Na verdade, o nosso advogado, né? O doutor Emerson Grigoletti. Advogado de todo É, mundo, né? advogado de todo mundo, O Flávio Gringolete. Gordon.
Já ganhou várias, inclusive, né? O que eu achei mais curioso, mas assim, tão curioso, foi justamente isso, né? Tá aqui no blog, né, da advocacia dele, né, Grigoletti Advocacia, que ele comenta a defesa, ou seja, ele vai lá e deixa até, ele comenta até o que é a defesa. E aqui, ó, eu quero ler isso aqui porque é sensacional. No mérito, a defesa alegou que o blogueiro não agiu com excesso, mas, aspas, dentro da liberdade de expressão, fecha aspas. Essa palavra, essa expressão liberdade de expressão, você já viu a esquerda usando ela recentemente? Pois é, né? É só assim, qual é o limite da liberdade de expressão? Como que a gente pode caçar fake news sem Como que liberdade? é? Só. Exatamente. Eles pararam de usar essa expressão, porque agora é só como podemos fazer para limitar a liberdade de expressão. Qual que é, exatamente, qual que é o limite? Né? Querendo sempre dizer, isso aí tem limite. Mas é óbvio que tem limite. Isso aí, pô, todo mundo sabe. Limite da liberdade de expressão é o crime. A partir do momento que você adentrou na esfera da calúnia, da injúria, da difamação, do dano moral, você está incorrendo ou em ilícitos civis ou em ilícitos penais. Então aí a tua liberdade de expressão realmente vai ser limitada. Mas você vê que essa galera ela não está lutando por mais liberdade de expressão. A luta deles atualmente é só por diminuição da liberdade de Uhum. expressão, é só por limitação da liberdade de expressão. Então daí você vê quem é que está de que lado, né, na história. Exatamente. Aí eu quero continuar, porque isso aqui foi sensacional. Aí, bom, enfim, né, continuando sobre a defesa, justificando que isso aconteceu porque a magistrada era, aspas, olavista. Quer dizer, olavista agora é um crime, né? As pessoas, elas odeiam tanto o Olavo de Carvalho, mas odeiam tanto o Olavo de Carvalho que o cara esquece, até o advogado do cara vai lá e esquece de apontar em que trecho do Código Civil, sei lá, da Constituição que seja, tá lá falando, ó, está proibido você concordar com o Olavo. Pois é, Então, não tem que criar um artigo, sei lá qual, artigo, sei lá, do Código Penal, crime de olavismo, pena, 20 anos de reclusão, não, né? eu achei isso aqui sensacional, porque assim, a gente vê, os caras assim, você tá tanto na mídia que o Olavo de Carvalho é o demônio, que o Olavo de Carvalho é não sei o quê, que o Olavo de Carvalho é isso, aquilo outro. Nunca ninguém lê um livro dele, nunca ninguém vê um curso dele, nunca ninguém vê. Sabe, eu queria ver se algum dos grandes magistrados do Brasil, dessas pessoas de alta cultura jurídica, consegue entender a primeira aula do curso de Fögelin do Olavo. Só a primeira. Porque assim, nem Fögelin eles conhecem. E o Olavo é uma pessoa que consegue explicar um dos filósofos mais complexos do século XX, como se estivesse falando, não, vou dar um passeio pelo parque ali, conversar alguma coisa. Os caras não têm essa capacidade, né? Não, e na É, faculdade de Direito ninguém nunca nem ouviu falar. Na minha faculdade de Direito eu nunca ouvi falar em Eric Fögelin. Eu só fui ouvir falar com o professor Olavo. Essa é a verdade. é, Vários desses caras eu só fui ouvir falar com o professor Olavo. Essa é a verdade. Né? A gente termina a faculdade de Direito um idiota. Só que o pessoal, como fica agarrado àquele diploma, né? Aquilo ali é como se fosse, né, uma chancela intelectual para o cara, que ele sabe que ele não é um cara tão bom assim. Então ele se agarra àquele diploma ali e fala, eu sou intelectualzão, eu sou o gostosão intelectual. Mas no fundo, vamos ser honestos, ele sabe muito bem que ele é uma farsa. Ele sabe muito bem. exato, exato. E aí fica. Então, com o Olavo eu vi que havia um universo ali, né, que eu não conhecia. Exatamente. Assim, o Olavo ele lida com os filósofos, né? Que não é assim. Eu conheço alguns autores que eles pegam um filósofo desses extremamente complexos, passam a vida inteira estudando e conseguem escrever um livro assim muito muito interessante. O Olavo ele faz isso assim, né? Com Louis Lavelle, com Eric Fögelin, com Russell. Assim, é uma multidão assim que você fala, cara, mas como você consegue fazer isso? Geralmente você precisa de uma vida para um. O Olavo faz assim, vou pegar o Husserl aqui, pegar toda a obra dele, explicar para você. Porra, meu, é uma coisa de outro mundo, né? Mas Eu não só sei como é que ele continua. faz, porque ele tem 74 anos, eu acho, 74 ou É, 75, acho que 74. E eu acho que ele é muito jovem, muito novo, sim. para saber tudo o que ele sabe. Se eu fosse me meter a querer saber tudo o que ele sabe, eu teria que viver, sei lá, várias encarnações. Eu teria que nascer, morrer, nascer, morrer, nascer, morrer, até dar tempo de saber tudo isso. Eu não sei como é que ele conseguiu saber tudo isso em só 74 anos. Não Uma coisa dá, não, incrível. não, não faz sentido, mas eu tenho uma explicação. Eu tenho uma explicação porque o Olavo, ele uma vez, ele falou isso
de uma maneira completamente aleatória, e no final das contas explicou muito bem. Que ele estava dizendo quando ele trabalhou num sebo, ou teve sebo, lá na Praça João Mendes, né? Que é um lugar horrível daqui de São Paulo, né? Atrás da Praça da Sé. Que eu acho que é na Praça João Mendes, que aí é ponto de prostituição bem na frente. E aí ele falava que ele fechava o sebo lá de noite e deixava só uma frestinha assim, né? Quando passava a polícia, as putas tudo entrava lá correndo. E ele, e ele falou assim, não, mas aí eu passava o dia, a noite inteira lendo. Eu falei assim, cara, mas aí é que tá. Porque a gente, quando a gente sai da faculdade, estuda pra caramba, assim, você começa a perceber justamente a dificuldade que você tem, você fala assim, meu, a faculdade não me ensinou nada, você começa a procurar os clássicos e os livros perdidos. Quer dizer, o Olavo não, ele trabalhou em sebo, ficava lá lendo o dia inteiro. A vida do cara foi já ter os livros perdidos, entendeu? Pois é, Os livros pois é. difíceis, né? E, e a Roxane até fala que quando ele sai, se vai a um restaurante, se vai, sei lá, a uma festa, ele carrega livro com ele, aí daqui a pouco tá todo mundo lá conversando, lá quando vê, tá o Olavo no restaurante lendo livro. Ele não perde 5 minutos da vida dele, assim, com bobagem. Quando vê, ele tá lá lendo um livro. É impressionante, né? O cara multiplica o conhecimento dele e faz o que a gente não faz. É como você tem que estudar, né? Em fila de banco, esperando o ônibus, coisas desse tipo, né? Uhum. Mas só voltando aqui, é porque assim, fantástica, né, essa defesa aí que houve no seu processo, né? Eu continuo, né? Autora, ou seja, autora da peça, né? Você, aspas, faz postagens críticas que já desagradaram empresas como PayPal, McDonald's, iFood. E a magistrada é fervorosa defensora de seus ideais. Que tem amizades com pessoas que produzem fake news apresentando uma foto da mesma com o saudoso Eni Mainardi. E que a magistrada é de extrema direita. E aí eu achei sensacional isso aqui, né? Quer dizer, se você já desagradou, essa aqui é a melhor verbo que eu já vi numa peça judicial. Você já desagradou o PayPal, McDonald's, o iFood? Cadeia, meu. Cadeia, cadeia. Eu acho Olha, que tinha que ser, como é que é? Desmembrado em praça pública, né? pois é, vá você desagradar o iFood e o PayPal, né? Tudo está justificado contra você, né? Podem fazer o que quiser. Vai você tirar uma foto, né, com pessoas do calibre de Enio Mainardi. Aí já era, Não, né? Que Deus só o tenha. só um dos publicitários mais respeitados do Brasil, só isso. E do país que mais tem publicitário respeitado no mundo, né? Então, é só isso, é só isso que é o Eni Mainardi. Pois é, eu sinceramente, eu tô até agora pensando assim, de onde que tiraram esses argumentos, assim? O que Eu quiseram sei dizer de com onde, mas eu não isso? posso falar. Não, eu pensei aqui a mesma coisa que você também, mas o decoro me impede de falar, senão vão derrubar a live Exato, aqui. Eu vou exato. responder mais um processo, né? O milésimo processo no CNJ, aí é melhor não dizer de onde que eles tiraram esses argumentos. Ah, é sensacional. Tameia tá aqui, mandando um grande abraço pra Tameia. Fala também, beleza? Herbert Passos Neto também, a gente tá muito bem frequentado hoje, mas eu tô muito chique aqui, né? E eu achei também curioso isso daqui, né? A magistrada é fervorosa defensora dos seus ideais. Ele não? Assim, é fascismo, é postar Jacobin, que é uma revista, assim, existe diferença, a gente não entende direito o que é extrema esquerda, né? Porque extrema esquerda no Brasil é o PCO, que virou uma coisa assim meio nossa, né? Então, a Jacobin, ela é assim, não, do tipo, eles praticamente preconizam, falam assim, olha, a gente precisa começar a matar, mas como a gente não pode falar isso, a gente começa, assim, a demonizar as pessoas. Como eles não têm o Olavo de Carvalho dele, eles fazem a mesma coisa com os modelos americanos, né? Mas é igualzinho. Eu falo, cara, mas que interessante, né? Quer dizer, a fonte do direito agora é você chamar a pessoa de olavista e dizer que ela desagradou o iFood. Né, e que eu sou defensora, né, dos meus ideais. Quer dizer, defender os seus ideais agora é algo, né, desonroso. Eu não entendi, francamente, assim, muito francamente, eu não entendi nenhum dos argumentos. É só uma tentativa de demonização, mas o que eu achei impressionante é que é o seguinte: a gente está muito acostumado a ver isso na mídia. Aliás, eu tenho que comentar dois sites, pelo menos, que noticiaram isso, porque foi sensacional esse negócio. Mas, assim, isso está indo para o direito, quer dizer, você usa a mídia como fonte do direito, né? Ah, sim, sim, é algo terrível. E a mídia, ela faz a manchete e
pode acontecer de um ou outro juiz mais desavisado pegar aquela manchete e utilizar como fundamento de decisão. Então, às vezes, o Uhum, próprio advogado pode pegar, não, mas aqui, essa pessoa já foi manchete assim, 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 assado. Aí mostra ali isso como fundamento e aquilo servir como fundamento de uma decisão judicial. Então, tem que ficar muito esperto para não incorrer nesse equívoco assim fundamental, né? A gente já viu que a mídia descobriu esse nicho, né? Essa coisa do criar fatos a partir de manchetes noticiosas. uhum. Então, isso é um método, né, praticamente soviético, digamos assim. Então, a gente sabe o método. Então, por isso que os juízes precisam ficar muito espertos quanto a isso, precisam conhecer esse mecanismo da guerra cultural, né? Jamais utilizar uma manchete como sendo um fato. Peraí, essa manchete, ela é idônea? Essa manchete, esse veículo, ele tem alguma coisa pessoal contra a pessoa que ele está noticiando? Eu mesma, você vê aí, na época em que eu sofri aquele stalkeamento daquele, né, do sujeito lá, do advogado que tentava me extorquir R$ 1 milhão em troca de não me matar, e atualmente ele está preso. E qual que foi a manchete desses idôneos veículos de comunicação? Né? Juíza que aglomera sofre perseguição. Então, eu não era simplesmente uma mulher sofrendo uma perseguição de um homem numa rede social, um homem que me ameaçava de me matar porque queria tomar meu dinheiro. Não era isso. Era sempre forçava uma barra para me diminuir perante o público. Então, é aquele famoso vitimização por duas vezes. Né? Já não basta eu ser vítima do cara, eu também sou vítima da mídia. Então, esse tipo de manchete inidônea serve, a mídia já percebeu, serve para formar pensamentos, serve para formar opiniões. E as pessoas que não sabem distinguir o que é fato do que é opinião, essas pessoas caem e fazem com que essas manchetes virem verdadeiras provas judiciais. Então, aí é que lasca tudo. Fiquei bastante impressionado nisso, nessas 2 últimas semanas, pelo menos, porque assim, teve um agravamento disso muito grande. Isso faz parte do que eu chamo de Infowar, né? Fazendo aqui minha propaganda de novo, né? Que tá na Formação Senso em Comum, formaçãosensoemcomum.com.br, só até segunda-feira que a gente tá com o carrinho aberto, que eu tô fazendo justamente a demonstração, algumas questões tanto teóricas quanto práticas a respeito do que fazer com essa guerra de narrativas, mas o que eu queria falar com você é justamente isso porque você é uma magistrada, ou seja, quando você vai fazer qualquer tipo de decisão jurídica, você tem que ter leis, normas, jurisprudência, costumes. Também tem o estagiário, né, que eu sempre costumo dizer que a quinta fonte do direito é sempre estagiário, porque estagiário sempre tem alguma maluquice ali, algum documento que você bate o olho e fala assim, este aqui foi estagiário com alguém assinando ali por cima. Mas agora o principal parece não só é uma fonte do direito, como a principal fonte do direito, mais do que a Constituição propriamente dita, é a grande mídia. É a grande mídia, porque assim, é um festival, assim, por exemplo, essa semana a gente teve, né, casos, não quero citar o nome de ninguém aqui, eu proíbo a citação de nome de qualquer pessoa, né, dos nossos grandes magistrados, mas aquela coisa, a mídia diz que existe um gabinete do ódio, a mídia diz que existem milícias virtuais, olha esse nome, né, até eu estou escrevendo isso em inglês e é difícil você explicar em inglês para as pessoas, porque a palavra militia, né, em inglês, ela não traz a carga negativa que existe em português, né. Milícia, em inglês, você simplesmente diz assim, são pessoas que elas têm lá um poder, têm armas, coisas do tipo. Em português, você, ainda mais com essa nossa cultura afastada das armas, você implica a ideia de crime. Ou seja, são pessoas violentas, pessoas que saem matando por aí a torta direito. Aí você usa milícias virtuais, é um termo pesado. E isso está sendo usado para prender as pessoas. Você fala assim, mas não tem o crime de fake news, não tem o crime de milícia virtual. Você não apontou nenhuma fake news no inquérito das fake news, da CPMI das fake news. Não tem uma única fake news apontada. Eles falam assim, não, mas se eu vi que você, se eu acho que você faz parte do gabinete do ódio, prisão, quebra de sigilo, inquérito, investigação, assim por diante. Quer dizer,
vira uma coisa, assim, completamente estapafúrdia, né? É um apagão jurídico muito grande, né, que tá acontecendo no Brasil hoje. Pois é, essa coisa de crime de fake news. Não existe crime de fake news, isso não está escrito em lugar nenhum, né? Milícias virtuais. O que que é isso? Eu quero saber qual que é o crime correspondente no Código Penal, tá? Ah, organização criminosa. Tá, mas qual é exatamente o crime praticado pela organização criminosa? Fake news. Mas fake news não é crime. Então, você vai tentando fazer as associações, você que é inteligente, vai tentando fazer alguma associação em relação a esses termos e você não consegue chegar a um mínimo de substrato jurídico que embase aquilo ali. Então, não existe crime de fake news. Milícia virtual por si só não significa nada. Se você quiser categorizar como organização criminosa, você vai ter que dizer qual que é o crime que está ali no substrato daquela organização criminosa. Você não consegue categorizar. Então, você vê que é tudo simplesmente funcionando na clave do sentimentalismo. Se essas pessoas querendo criar sentimentos, sensações nas pessoas e tentando colher resultados a partir dessas sensações, porque pela lei, pela via legal, não é possível fazer o que elas estão tentando fazer. Então, elas têm que partir para esse expediente. Então, as pessoas têm que ficar muito espertas para não serem engambeladas nesse lance de milícia virtual, gabinete do ódio, fake news, porque isso no direito, propriamente dito, isso não significa rigorosamente nada. Isso não tem nenhum substrato no mundo do direito. Então, eles falam como se fosse algo, né, extremamente, né, uma coisa terrível, ou gabinete do ódio e tal. E o pior é ver gente do direito embarcando nessa. Nesse momento, a gente vê o quanto nós falhamos, né? O quanto essas faculdades de direito falham miseravelmente. A gente tem no Brasil, eu não sei se você sabe, não sei se o pessoal aí sabe, nós temos no Brasil mais faculdades de direito do que no restante do mundo inteiro somado. Então, assim, é uma produção de profissionais do direito em escala industrial. É claro que vai sair muita bosta, mas é óbvio. É óbvio. Não existe um controle mínimo de qualidade. Eu já fui professora de faculdade, eu sei como é que é. Se o nível de analfabetismo funcional é algo assustador. São pessoas que sabem ler, sabem escrever, sabem assinar o nome. Se você entrega um texto, vai ficar ali 1 hora lendo e não vai entender nada do que está lendo. Não consegue interpretar um texto. Então é esse tipo de pessoa que fica aí igual um papagaio, falando, crime de fake news, milícia virtual, gabinete do ódio. São pessoas que só sabem repetir o que as pessoas, os donos do poder, o que os donos da mídia ficam botando na cabeça delas. É algo assim, é uma miséria existencial no direito, é uma coisa absurda, absurda. Então eu pelo menos, eu tenho tentado, na medida do possível, na medida das minhas poucas possibilidades, dar alguma contribuição a isso, né? Por isso até perguntou se eu tinha carrinho aberto, eu não tenho, mas mês que vem eu vou abrir justamente um curso que eu estou montando para entregar ao pessoal do direito, não só ao pessoal do direito. O pessoal do direito é meu público-alvo primordial, claro, mas o curso ele vai ser dado em linguagem leiga, para qualquer pessoa entender. Então, ali eu vou Bem o mostrar Lavete isso, hein? justamente como. É bem o Lavete isso, né? Falar de coisas complexas pra todo mundo entender, Ah, porque a sim, gente se fecha, total. né? É. Que é exatamente o que o Olavo faz. Fala de coisas absurdamente complexas, difíceis, profundas, né? E qualquer idiota ali entende, né? Qualquer Tipo idiota eu. com boa vontade entende. Então, foi justamente isso que eu fiz para tentar dar alguma contribuição. Como que eu posso ajudar nisso minimamente? Aqui nas redes sociais, a gente consegue fazer alguma coisa, a gente consegue fazer um story, responder uma pergunta, fazer uma livezinha, responder uma perguntazinha aqui, uma perguntazinha ali, mas não dá para você ser um pouco mais profundo. Nisso você tem que parar, tem que preparar uma aula, tal, não sei o quê. Então eu resolvi justamente fazer isso. Porque nós hoje temos problemas que nós não tínhamos há alguns anos. Essa coisa da cultura do cancelamento, por exemplo, tudo bem, é uma coisa antiga. Até no meu curso eu falo que isso, lá na União Soviética, a gente já tinha a questão dos cancelamentos, a gente só não tinha esse nome, né? Esse nome cancelamento é o nome atual.
Mas lá O desde a União 1984 Soviética, fala, né, do Orwell, ele usa o termo vaporizar, né? vaporizar, As exatamente. vaporizações. Né? O sujeito era vaporizado, né? O que na linguagem de hoje, na nova língua de hoje, é o sujeito cancelado. Então, nós temos essa cultura do cancelamento que lá desde a União Soviética eles sabem que é muito eficiente. E é muito eficiente para controlar pessoas que eles precisam que sejam controladas. Então, se o sujeito ele entra num cargo de autoridade, ele assume um cargo de autoridade qualquer, né, no nosso estado aqui, a gente tem uma série de cargos de autoridade. Nós temos os juízes, temos os delegados, né, nós temos os políticos, nós temos várias pessoas que ocupam cargos de autoridade no Brasil. Então, imagina você, essas pessoas que ocupam cargos de autoridade, que têm poder de mando, poder decisório, poder legislativo, se essas pessoas são fracas e manipuláveis por quem tenta cancelá-las. Então, isso é um problema sério. Então, a questão hoje já saiu da clave do direito propriamente dito. Não basta o sujeito saber direito pra caramba. Não, eu sou o bambambam, bam, bam, eu sei o direito constitucional de trás para frente, eu sei o Nelson Hungria ali de trás para frente, eu aprendi tudo. Você talvez, mesmo sabendo tudo do direito, você se chegar no cargo de autoridade, dependendo da tua personalidade, da tua fraqueza ou da tua fortaleza, você vai ser um profissional de bosta. Porque hoje em dia não basta mais saber direito, meu amigo. Hoje em dia você precisa ter a personalidade, ter a força suficiente para suportar este tipo de pressão. E que hoje em dia, com as redes sociais, isso está muito exacerbado, isso aumentou formidavelmente, isso foi incrementado. Então, hoje em dia, não adianta mais só saber o direito, isso acabou. Então, por isso que eu falo para os meus alunos, você vai ter que ser o profissional do século XXI. O profissional do século XXI não é aquele que vai se contentar apenas em saber o Código Penal de trás para frente. Isso não é mais suficiente. Porque vai Uhum. chegar lá na hora H, você vai ser exigido, você vai ser cobrado e você não vai ter a força moral suficiente de dar uma decisão justa, correta, porém impopular. Porque você não vai suportar o cancelamento porque você é fraco. Eu falo isso para eles. Então, não adianta mais só o direito. Não adianta mais. A gente vai ter que partir. Saber o direito, sim, mas saber outras coisas e principalmente treinar a força da personalidade, que é isso que está faltando hoje. Uau, é maravilhoso o que você disse. Olha que isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando justamente do Fögling, né? Do Olavo comentando Fögling. O Fögling foi o melhor aluno do Hans Kelsen, né? A gente só conhece o Kelsen no Brasil. Nós somos o país mais positivista do mundo, né? Coisa que pouca gente sabe, né? Ordem e progresso é um lema positivista. O hino nacional é cheio de referências positivistas. O hino à bandeira é cheio de referências positivistas, assim por diante. E a gente não faz nem ideia disso, né? O Fögling, ele falou justamente isso do Kelsen. Ou seja, não adianta você criar o edifício jurídico e falar que isso aqui é a teoria pura do direito. Beleza. Só que o que está na base ali, o que dá a ideia inicial do direito, que você cria esse edifício, é uma ideia política. E o que a gente está vivendo no Brasil hoje é justamente isso. Ou seja, você, por exemplo, tem um lado dizendo, olha, isso aqui está na lei, e o outro está dizendo, olha, mas a gente não gosta do presidente. Então você simplesmente coloca um monte de adjetivos ali, né? Fala o dia inteiro Estado Democrático de Direito, e você pode ferir a Constituição à vontade, sem menor problema, e ainda sendo elogiado, né, incensado pela mídia, porque você é o bambambam. Bam, bam. Você é a pessoa que a mídia incensa. Então fica um grupinho, né, realmente uma oligarquia ali dos poderosos e as pessoas não aguentam, elas querem fazer parte em algum momento dessa hierarquia, né? Ninguém quer ser independente assim, sozinho como nós somos. Pois é. E acho que deu uma parada aí. Não, voltou. Eu tô te vendo, pelo menos. Não, beleza, também tô. Isso você falou aí, o Estado Democrático de Direito. Hoje em dia, né, uma expressão tão bonita, né? E parece que foi sequestrada pelas pessoas que querem sequestrar as nossas independências, né? Tudo que eles querem fazer de desonesto, de inidôneo, eles jogam na conta do tal de Estado Democrático de Direito. Ah, você não está sendo democrático. Então, eles sequestraram essa expressão. Repare, sequestraram isso aí. Então, ele joga essa pecha de não democrático, aquele que está querendo fazer a justiça. Então, é aquela coisa do signo, significado e referente. Né? O significado das coisas já não está mais...
o nome que eles dão às coisas já não corresponde mais ao que aquela coisa é no mundo real. Eles Você está simplesmente estudando eles linguística jogam. escondido? Tô assistindo as lives do Senso em Comum. Tô assistindo as lives. Não, na verdade, eu ouço o Senso em Comum acho que desde os primórdios. Eu ouço desde o primeiro podcast. Nossa, Lá, nem eu me ouço sei há tanto lá, tempo. 2016 ou 2017, talvez. Foi um Tem pouquinho muito antes, né? A tempo. gente tava no episódio mais ou menos 20, 30, sei lá quando o Trump foi eleito. Acho que foi 2015 que a gente começou. Não, muito tempo. Então, já não faz mais. Ninguém mais está se importando com a realidade, né? Basta você pegar um nome bonito, você joga lá, pá, Estado Democrático de Direito. Não importa se você está defendendo a ditadura. A gente viu aí algumas leis, eu não vou lembrar agora, teve uma lei aí da internet, do controle da internet, que eles estavam querendo controlar a internet, uma lei bizarramente autoritária, que eles Uhum, botaram o nome da lei de Lei de Liberdade e Transparência nas Redes, alguma coisa assim, não vou lembrar agora. eu lembro. Quer dizer, era uma lei mega controladora, assim, um negócio que ia acabar com a liberdade no Brasil nas redes sociais, e eles puseram o nome Lei de Liberdade e Transparência. Então, você vê que aquele nome não tem nada a ver com a coisa no mundo real, né? No, É. no O próprio universo Marco fático. Civil da internet, né? O Marco Civil da internet, ele foi criado, eu lembro da propaganda que fizeram, era só celebridade pra cima e pra baixo, chama os humoristas, chama isso, chama aquilo. E a ideia dele era proteger dados, era de privacidade. Só que tem um pequeno problema. Graças ao Marco Civil da internet, tudo que você escreve, cada nude que você manda, cada conversa que você tem com alguém, tá no servidor em algum canto. Então, quer dizer, ele acabou com a privacidade. Se alguém, aí, assim, entra o Marco Civil da internet, fica um festival de quebra de sigilo, busca e apreensão, não sei mais o quê, porque o cara quer chegar ali justamente no dado que supostamente seria sigiloso. Antes não tinha. Antes era simplesmente, você mandou a mensagem, apagou, pronto, acabou o problema. Agora não, o cara tá querendo ver cada nude que você mandou, porque justamente pela lei da privacidade as pessoas caem, né? Porque é o canto da sereia. O canto da sereia, ela tem a sereia, ela é muito, para quem não leu Odisseia, né? Ela é muito maviosa justamente porque ela é a voz dela, sendo que ela não tá cantando nenhuma realidade. Ela te fala ali do futuro do marinheiro, né? Aí você fica, não, eu quero ouvir aqui o que vai acontecer com a minha vida, sendo que nada daquilo é real, você bate nas pedras e morre. É isso, é canto da sereia hoje. Pois é, o Canto da Sereia, você falando aí do Canto da Sereia, eu fiquei lembrando aqui dos cantos da sereia que eu ouvi durante a faculdade em relação a alguns institutos jurídicos de nome bonito, né? Isso aí acontece muito no direito. Por exemplo, mutação constitucional. A gente aprende isso na faculdade como sendo algo muito bonito. O fenômeno da mutação constitucional. E sabe o que é mutação constitucional? Isso aí Nunca qualquer ouvi falar. manual de direito constitucional vai falar. E os professores aplaudem esse negócio. Eu aprendi esse negócio como sendo algo bom, algo desejável de acontecer. Mutação constitucional. Mutação constitucional é a mudança, a definição é essa, tá? Definição de manual. Mudança informal da Constituição. Nossa Mudança Senhora. informal. Quer dizer, todo mundo sabe que para você mudar a Constituição, tem todo um procedimento mais dificultoso. Tem que ser por PEC, proposta de emenda à Constituição. É um procedimento mais dificultoso. Você precisa de um quórum maior de deputados, de senadores. É uma coisa mais difícil de você mudar a Constituição. O quórum é maior, diferente de você mudar uma lei, que também Uhum. tem um procedimento difícil, mas não é tão difícil como você mudar a Constituição. Então, tem todo um procedimento previsto na Constituição para você mudá-la. Então, alguém tirou da cartola um negócio chamado mutação constitucional. Tem todos os livros de direito constitucional, é super aplaudido. Mudança informal. Informal. E o pessoal aplaude isso e ninguém. Não tem um cara para chegar e falar, peraí, mas a Constituição mesmo prevê o maior procedimento difícil para mudar a Constituição. Como é que alguém tira da cartola mutação constitucional, mudança informal? Qualquer juiz pode chegar ali, este artigo da Constituição Gente, sério. passou por uma mutação constitucional e agora ele significa isto. Agora não significa mais X, agora significa Y. É assim, mudou informalmente, sem passar pelas formalidades do Congresso Nacional. Tem É essas que a coisas, Constituição entendeu? agora é trans. A Constituição é trans. É Você não tá tipo entendendo. isso.
É tipo isso. Sabe o que isso É me o lembra? canta-sereia, canta-sereia. Todo mundo aplaude lá, os professores. Mudança informando a Constituição, que bacana. STF adora mutação constitucional, já fez várias. Direito achado na rua, né, do Joaquim Barbosa, essas coisas todas. Ó, a professora Lara Brenna também tá aqui nos prestigiando. A gente E Lara, tamo muito errado. Olha só que vai maravilha. rolar a live com a Lara, hein? Vai rolar a live com a Lara. Precisamos fazer, nós dois. Sabe o que isso aí me lembra? Quando eles defendem o ativismo judicial, né? Ou seja, a ideia de que o juiz ele pode criar a lei da cabeça própria. Ou seja, você dá o poder, não mais, a um Estado geral da sociedade que vai permitir aquilo ali ou não, e você simplesmente fala assim, olha, o juiz ele tem vontade de que a lei seja do jeito tal. Então o juiz vai lá e decide de estro próprio como será a lei. Então, qual que é a justificativa que eles dão? A primeira vez que eu ouvi isso, de uma pessoa lá toda engalanada, né, de terno e gravata, era um professor de direito penal, falando na UFPR, né, como eu fiz psicologia lá, fazendo no mesmo prédio. E eu, assim, eu fiquei branco, eu acho, na primeira vez que eu vi, que ele falou assim, quando o legislador é omisso, eu fiquei assim, em branco. Eu falei assim, cara, eu não entendo nada de direito. Pior que eu devia ter o quê? 22 anos, 23 anos, sei lá quanto que eu tinha. Eu fiquei em branco. Eu falei, mas não acredito que esse cara tá falando isso. E todo mundo assim, né, com uma cara, nossa, é mesmo, né? Cara, se o legislador é omisso, você vire deputado. Ponto. É tão simples quanto parece. Agora Pois imagina eu é, falar assim, e quando o juiz é omisso? Aí eu posso matar, por exemplo? Eu posso fazer justiça com as minhas próprias. Aí você fica abismado. Então eu falo, cara, como é que você usa uma palavra dessa e eles usam assim a torta direito pra exatamente. fazer uma coisa bizarra dessas? Quer dizer, quando o legislador é omisso, o juiz pode ir lá e pode suprir aquela omissão. Tá, e quando o juiz é omisso, o legislador pode ir lá e dar a decisão no lugar dele? É isso? Pois é. Ou eu na rua, né? Por exemplo, ó, o judiciário tá sendo omisso com um cara me assaltando aqui. Posso meter um tiro na cara? Ah, meu Deus, aí é milícia, é crime contra a democracia, não sei mais o que, né? Eu Pois fico é. impressionado com uma coisa dessas. Como as pessoas conseguem ser manipuladas com uma palavrinha bem simples, né? Aliás, eu preciso ler isso aqui, né? Eu tinha prometido no começo. Duas reportagens que saíram sobre o seu caso, seu processo, nessa semana. Eu já me chamou bastante a atenção que nenhuma cita seu nome. Você reparou nisso? Reparei, Geralmente, sim, sim. é, eles não querem dar destaque, né? Porque isso aí vai favorecer o algoritmo do Google, vai todo mundo querer saber quem é você. E se as pessoas forem saber quem é você, talvez elas virem suas fãs, né? Elas já perceberam que isso acontece. É, Isso já aconteceu historicamente, já aconteceu várias vezes. historicamente. É exatamente isso. Então, assim, quando não tem nome, é justamente para te esconder, porque as pessoas elas sabem, olha, se eu simplesmente destacar o nome dela, todo mundo vai virar fã. Olha só, saiu no Conjur. Eu só tinha lido Conjur, eu fui ver a outra agora há pouco, eu só tinha lido do Conjur. Jornalista deve indenizar juíza por sugerir no Twitter que ela seria, aspas, jumenta. Cara, mas assim, é uma escolha de palavras aqui, né? É tosco, né? Egídio. É Não, tosco. é impressionante. Primeiro, ele não fala do nazismo, ele não fala que te ameaçaram de morte, ele não fala nada disso, assim, ele não fala assim, ó, ataques machistas, não fala, ó, ataques contra uma mulher, não falou lá desrespeito, que ele diz abertamente, não devemos respeitar essas pessoas. Ele não fala nada, não fala da suástica, não fala nada disso. Aí o título é só jornalista, que aí também não é para as pessoas perceberem o desnível, né, dos nomes. Você pesquisa os dois nomes e fala assim, de quem que eu vou virar fã? Já sabe. Então, o jornalista deve indenizar juíza, sem citar o nome, por sugerir no Twitter que ela seria jumenta. Ou seja, você lê a reportagem, você simplesmente pensa, tem uma jumenta aí. É impressionante a manipulação, mas isso foi do Conjuro. Agora eu vi o do Migalhas. Cara, do Conjuro parece assim, sei lá, Shakespeare perto do Sim, Migalhas. sim. Migalhas, aspas, jumenta, dois pontos. Jornalista indenizará a juíza que incentiva aglomerações. Cara, vai tomar no cu. Eu só tenho essa expressão pra dizer. Deixa eu ver, não sei se tem. Não assinaram, óbvio, né? Pra escrever uma merda dessas. Eu fico bastante. Ah, não, não tá assinada, simplesmente não tá assinada. Quer dizer, a primeira palavra, que é a que mais vai se destacar no algoritmo, é jumenta. Uhum. Jumenta, dois pontos. Jornalista indenizará juíza.
E o que que incentiva aglomerações? Em primeiro lugar, que eu nunca tive incentivando aglomerações. Você simplesmente tomou um sorvete no shopping mostrando a hipocrisia do negócio. Eu nunca vi isso. É assim, ela tá te acusando aqui. Pois é incentivando o ódio dos leitores. Isso aí é claro que a intenção é essa, é incentivar o Uhum, ódio dos leitores contra mim. Né? As mesmas pessoas que falam em gabinete de ódio, discurso de ódio, são as pessoas que agem ali nas sombras, disfarçando que não estão estimulando o ódio, mas estão estimulando o ódio. É isso que eles uhum. tentaram fazer com essa manchete. Claramente que não tem idiota aqui. Eu até escrevi lá, quando eu vi essa manchete, eu falei, foi migalhas, né? Esse aí foi do Foi- migalhas, né? A jumenta no começo foi migalhas. Migalhas. Eu botei migalhas. Eu entendi perfeitamente a forma de composição desta manchete cretina. Aí Uhum. a reportagem, abre aspas, deles, sei lá, tinha 100 curtidas e esse meu comentário tinha, sei lá, 2.000. Eu tô vendo aqui, né? Migalhas eu comprei. É exatamente isso, né? Tá com 1,8 mil e eles estão com 300. Eles estão com 56 RTs, você tá com 164. A mesma coisa pro Conjur, né? O Conjur tá com 500 curtidas, o seu tá com 1,9 mil. E Quer dizer, 200 RTs, você só tá com 76. o mero Um, co- comentário meu é muito mais abrangente, as pessoas curtem muito mais do que a, abre aspas, reportagem deles. Isso é muito sintomático. Isso aí é um sintoma de algo muito grave, né? A gente percebe de que lado que o povo está. O povo está percebendo esse tipo de manipulação. O pessoal não está mais muito bobo, não. Eu fiquei bastante. Na verdade, assim, existe. Eu tô tentando lembrar qual foi o grande pensador, analista político americano, que ele disse que se você tentar tapar a realidade, você sempre vai estar em desvantagem, porque em algum momento vai ter uma fresta ali. Então eu percebo, por exemplo, né, foi o mesmo que fizeram com o Olavo, né? O Olavo é nosso exemplo máximo, talvez o exemplo máximo no mundo hoje, né? De você falar assim, não leia esse cara, não leia esse cara, eu vou fazer de tudo pra você não ler esse cara, não ler esse cara, porque se você pegar um livro do cara e ler, aquele negócio vicia. Eu fui ler o Olavo odiando, né? Falando, vou ver esses velho louco aqui, retardado, estúpido. Tem um monte de coisa assim ridícula, né? Meu, eu terminei imbecil coletivo falando, velho, preciso ler outro livro desse cara, porque. Uhum. E olha que eu não tava 100% convencido, mas falei, meu, cara, é um livro aqui com os assuntos que eu nunca tinha ouvido falar. Então aqui é a mesma coisa, né? Ou seja, você coloca uma casca na pessoa, né? A juíza que incentiva aglomerações, não sei, o investigado no inquérito das fake news, o acusado de não sei mais o que, né? Eu comentei isso, aliás, é importante falar isso com alguém do direito, nos vídeos que nós fizemos sobre Infowar, né? Lembrando que segunda-feira, amanhã se encerra o carrinho, né? Tá fechado, formaçãociênciacomum.com.br. Eu tava falando justamente isso, que se você pega, por exemplo, o tio da padaria, tio da quitanda, ele nem lembra a diferença entre investigado, réu, acusado, não sei o que é. Ele não sabe de nada disso. As pessoas, não, as pessoas simples, elas não entendem isso. Só que todas essas palavras trazem uma carga extremamente negativa. Imagina eu chegar para você e falar assim: olha, este aqui é meu amigo, quero te apresentar meu amigo, ele é réu no processo tal, ele é investigado por não sei mais o quê. Pô, eu sou réu em processo, eu também transformo um monte de gente em réu. E o processo ainda nem começou a ser julgado, transformei um monte de gente em réu. Aí um monte desses caras aí que estão na mídia são réus meus. E aí, Uhum. sai lá pra tudo quanto é lado. O investigado, o acusado o réu no processo, não sei mais o quê. E assim, tem processo sério, né? Eu não tô acusando de crime baixo. Tem processo meu aí que eu tô acusando de crime pesado, entendeu? Uhum. Aí nunca sai, né? Então não fica com essa carga psicológica negativa. E os caras do direito estão fazendo isso, eles estão julgando dessa forma, né? Isso que me impressiona. Eu lembrei, você estava falando aí do Olavo, eu lembrei daquele princípio Milton Temer, né? Do Olavo não se fala. O É. pessoal que está aí assistindo, o Milton Temer, não confundam com o Michel Temer, ex-presidente, não, Milton Temer. Ele percebeu, acho que não sei se na década de 90, eu acho, que o Olavo tinha um poder de fogo violento e ele achou que falar do Olavo, ainda que fosse falar mal, seria algo pior. Então ele chegou à conclusão de que ninguém deveria falar do Olavo, porque se falasse para o bem ou para o mal,
o Olavo ia bombar. Então surgiu aí o princípio Milton Temer, né? Do Olavo não se fala. Aí ele até vigorou durante muito tempo esse princípio. Realmente ninguém falava do Olavo, mas chegou uma hora que a coisa se libertou, né? Não dava para esconder por muito tempo. E eu lembrei também na época que surgiu na mídia, que vazou a situação lá do Stalker, no dia da prisão dele, do meu Stalker, vários veículos também não mencionaram o meu nome, porque teriam que mencionar o meu nome na qualidade de vítima. E Ah, aí, óbvio. e aí eu lembro até que você escreveu um artigo sobre isso. Acho que. Não sei, foi você. Você escreveu um artigo sobre isso? Ou foi o Paulo Briguet? Talvez. Eu Não, acho que talvez tenha sido o escrevi. Paulo Breguet, mas eu lembro de eu ter comentado, não lembro se eu escrevi artigo no caso. Preciso até É, verificar isso. eu não lembro se foi do Censo, se foi do Paulo Briguet ou se foi dos dois. Talvez tenham sido os dois, eu não lembro. É, e falando, a vítima sem nome. Então era claro que eles queriam, né, sonegar o meu nome do público, porque se já falar mal já dá ruim para eles, ali eles estariam me colocando no papel de vítima, o que faria com que o público naturalmente se pusesse do meu lado. Então era tudo a juíza, é, stalker de juíza é perseguido, tal. Ninguém, nessa hora o meu nome não é apresentado, entendeu? Então a gente vê como é que eles fazem essas manipulações. Eu vi aqui, foi um texto do Léo. Acho que ele tava meio. Que assim, o título é nitidamente meu, né? Na época que o Léo tava entrando, mas o texto é do Léo, na verdade, né? Que é mídia chama Ludmila Lins Grilo de juíza anti-máscara para noticiar ameaça. Então, se você está fazendo uma ameaça contra uma pessoa anti-máscara, então a pessoa anti-máscara tem que morrer. Pronto, é isso. Já é mais ou menos essa a ideia, né? Então é como se as ameaças fossem justas, né? Dá Exato. essa impressão, né? Dá essa impressão, é como se a ameaça fosse justa. E acho que o caso mais grave que nós temos hoje, né, sem querer citar nomes, obviamente, mas foi tudo isso que aconteceu com o caso, né, milícias virtuais. Começou como milícias, né, será que existem? Eu lembro, por exemplo, de um podcast que teve o Marlos Appius, por sinal, já escreveu para o Censo, né, essa criatura, é, cuja pergunta era: existem milícias virtuais? Na verdade, eles estavam tratando assim como uma hipótese. E a resposta dele para provar que existiam milícias virtuais é que ele via que no Twitter uma pessoa compartilhava a outra. Ele entrava no perfil da primeira e a pessoa compartilhava de volta a primeira. Eu falei, cara, mas foi para isso que inventaram o botão RT. Eu não sei se você Não sabe. é? O Twitter não é justamente isto? É você compartilhar um do outro, óbvio. Esse foi o argumento. Não estou brincando. Aí depois começam, né, com existe um gabinete do ódio. Olha a palavra, né? Ódio. Até em sentença minha, né, de processo meu, falar: ah, ele espalha ódio. Cara, eu não espalhei ódio. E você fala de mim com calma, por acaso, né? As pessoas falam de mim assim com amor, por exemplo, eu nunca vi. Entra lá, veja os nossos replies em qualquer rede social, veja se a gente recebe amor, assim, puramente amor da esquerda, né? É Pois é. jumento, é nazista, fascista, assim por diante. E isso virou, né, de fato, como se pune, ou seja, você não pune mais falando, vou prender este deputado porque na lei tal, 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 ele fez tal coisa. Não, é simplesmente espalha ódio, milícia É, virtual, não sei mais o que. Eu falo, cara. E pior, né? E no caso das fake news, eu falo pra direita tomar muito cuidado com esse termo, um cuidado que ela não está tomando. É bom ter um linguista do nosso lado. Porque eles falam, fake news não é crime, né? Sim, é uma coisa que a gente precisa dizer, só que tem o maior problema de tudo isso até hoje. Você tem uma CPMI de fake news para você achar as fake news. Você tem um inquérito de fake news para você achar as fake news. A única fake news que foi apresentada até agora foi de um investigador, que foi o Alexandre Frota, que foi lá, usou uma imagem de um perfil fake do Olavo do para acusar o Olavo. Olavo. Não tem, cadê a fake news? Me mostra a fake news. Tipo, não adianta, não é só o problema de não existir o crime, é que você não tem nem a fake news. Cadê? Tô procurando até agora. Eu até agora eu também não sei qual que é a fake news que originou o inquérito das fake news. Isso é um mistério, né? E você estava falando aí do negócio do ódio. Você viu hoje um tweet da Bárbara Gância falando: esse pessoal que chama o Olavo de professor. Não lembro as palavras que ela usou, mas ela estava indignada com o pessoal que chama o Olavo de professor.
Aí alguém falou lá, pô, alguns ainda chamam de filósofo, que é pior ainda. Aí ela foi responder alguma coisa, no sentido de que, pô, esse cara já tá com o pé na cova, não sei o quê. Sabe, quer dizer, esse mesmo pessoal que fala em discurso de ódio, entendeu? Fala assim abertamente, esse velho que já tá com o pé na cova, não sei o quê. Quer dizer, isso não é discurso de ódio, não, né? Isso é só amor, né? Pombinha branca, né? É cantar Imagine, abraçando a árvore. E a Bárbara Gância, salvo engano, foi ela. Disse que estava rezando 2 terços para o Olavo morrer. Acho que foi. Eu não lembro, foi ela? Acho que foi, tenho quase certeza. Porque, assim, imagina eu falar uma coisa dessa de qualquer jornalista. Não precisa nem ser mulher, tá? Pois é. Imagina, em primeiro lugar, né? Quando aconteceu esse negócio do Nemori, eu liguei na Abrage, que é a Associação Brasileira do Jornalismo Investigativo, ou seja, é uma associação para proteger os jornalistas esquerdistas eles próprios. É, e perguntei, falei assim, então, né, vocês vão se pronunciar? Veja bem, o Leandro Demore, ele não tem cargo aqui, na verdade o cargo dele é meio simbólico, mas vocês vão se pronunciar? Não, não, não vamos nos pronunciar, você não tem nada para dizer? Não, não temos nada para dizer. Eu devia ter perguntado até, falar assim, olha, porque eu tava com o nome de todas as jornalistas mulheres. Eu falei assim, então tá liberado, por exemplo, pegar cada uma dessas jornalistas e chamar de jumento. Vocês também não vão se pronunciar? Aí você vê, né, que muda completamente de figura. Não, aí é processo, aí é machismo, aí é ataques, né? Eu adoro essa palavra, né? Eu fiz É uma. porque elas não são olavistas, aí elas estão É, protegidas. Eu, olavista, aí né, tudo pode contra mim. que é o Tá problema da justificado. gente. É o problema de você tratar as coisas pela carga sentimental das palavras. Porque você criou 2 leis, ou seja, tem uma instância de um poder que não pode ter uma injúria, quer dizer, injúria não dá. Injúria eu acho que não dá nem cesta básica, sei lá, você deve receber uma advertência, eu não sei como é que é. Se você injuria alguém, né, chama o cara de idiota, fala assim, você é um bobo feio, cara de melão. Cara, isso não dá, não é crime no Brasil. Tá lá na lei, assim, tem Aí até não 6 vai vezes pra preso, dentro. não vai preso. Não vai Não vai preso. preso. Só que assim, se você chamar um dos poderes do Brasil de nazista, fascista, genocida, tem que morrer, fazer, espero que Bolsonaro morra, sabe? Numa grande mídia, assim por diante, desenhar o cara no caixão, não dá nada. Aí o outro, se você vai lá e fala assim, olha, eu discordo de você, eu tenho vergonha. Meu Deus do céu. Pois é, simplesmente você dizer que tem vergonha. Eu tenho vergonha da instituição tal. Isso É, aí já está dando problema para você. Quer dizer, você tem que. Isso quer dizer que você só está autorizado a dizer que se orgulha da instituição tal, só o elogio está liberado, a crítica não pode é, mais. Então, isso tem um nome, né? Esse é. sistema político em que a gente não pode criticar pessoas e instituições, isso tem um nome. Não só pessoas e instituições, como desagradar o iFood também, né? Que isso aí tinha que Desagradar o ser. iFood. Tinha que ter decapitação. Para quem faz uma coisa como essa, é decapitação. A gente tá na. Aí eu quero fazer uma pergunta, só que essa eu sei que você vai precisar tomar muito cuidado para responder. Você acha que a gente está entrando cada vez mais na onda do arbítrio, ou seja, tem a vontade do poderoso, porque eu vejo um monte de gente, sabe, do outro lado de lá, puxando o saco dos poderosos. Sei lá, hoje em dia, por exemplo, a gente tem um novo santo no Brasil, que é o Renan Calheiros, né? Eu não vejo mais críticas ao Renan Calheiros. Todo mundo fala do. Não, olha só, o Renan Calheiros está descascando alguém na CPI. Olha, o Renan Calheiros, não sei mais o que. Porque vocês sabem quem é Renan Calheiros, assim? Vocês leram alguma coisa ali nos anos 2000? Estavam informados de alguma coisa? Porque é impressionante. Então, assim, você puxa saco do poderoso, e aí, com as pessoas, né, do resto do chão como nós, aí é olavista, extrema-direita, espalhador de fake news, nunca aprova uma fake news nossa, né? A gente tem um controle de qualidade no senso, mas, assim, extremamente fora do comum, enquanto que eu vejo que a grande mídia simplesmente vai lá, solta as coisas. Até o estado de saúde do Olavo teve fake news. Eu não estou brincando, tá, gente? Teve fake news com isso. Eu vi É, hoje. Eu vi. é. Falaram que ele estava com sepse. Não bate. Você simplesmente. E pior, eu vi 2 jornais descrevendo o estado de saúde oposto, que uma coisa não batia com a outra. É pra você ver, nem os próprios jornais concordam, né? Não, parece um bando de abutres, né, torcendo pela morte do inimigo, e eles fazem isso em público, assim, sem o menor pudor, né? É impressionante, eles não têm, eles não escondem mais as suas vergonhas, né?
É uma coisa impressionante, não, como se estivesse dizendo, não, eu estou aqui sim, desejando a morte desta pessoa. Coisa Como não, né? lamentável. Eles falam. Não é o como, né? Alguns falam, alguns Eles falam. falam abertamente. Alguns falam Imagina, por abertamente. exemplo, imagina eu falar isso de qualquer senador. Senadora, então, né? Por exemplo, escolha uma senadora ali aleatória de quem a gente discorde e fala assim: não, eu tô aqui desejando a morte, eu tô rezando um terço aqui pela morte de tal senadora, ou sei lá, tô dizendo que essa senadora é. Meu, sério, é cadeia. Eu sei que eu vou pra cadeia No, no no dia dia seguinte. seguinte, no dia Né? seguinte. Ou no mesmo dia, né? Porque já Ou teve no mesmo prisão no dia. meio. Teve prisão 9 horas da noite já, né? Flagrante pela Exatamente. internet, 9 horas da noite. Não sei, é impressionante isso. Mas a Então, gente está entrando no puro arbítrio, então, doutora? a gente está vendo, respondendo ali a tua pergunta, as pessoas não têm mais constrangimento em se aliar a antigos inimigos, a antigos opositores ou a pessoas que elas consideram inidôneas, desde que isso sirva para atacar um inimigo comum. Uhum. Então, as pessoas perderam esse pudor, perderam esse tipo de controle de si mesmas. Elas não fazem mais essas questões de manter certas coerências. E isso acaba, evidentemente, né, culminando num arbítrio de certas pessoas que estão no poder. Não tem jeito. Isso aí, inclusive, já. Eu posso até falar porque, inclusive, já escrevi no livro Inquérito do Fim do Mundo. Então, todo mundo sabe a minha opinião a respeito disso. Que a gente está entrando realmente no estado de arbítrio, né? A gente já saiu do Estado democrático de direito e já estamos no Estado arbitrário. É impressionante isso, aliás, né? Lembrando que a gente tem dois. Na verdade, você não está no segundo, né? Não, eu Você não estou no segundo. se Essa aí, cabulou. Você não, cabulou o segundo. A Cláudia falou, não, vou tolerar esta, mas nas próximas, convocação certa. Eu não pude participar do segundo porque eu estava já na formação do meu curso. Não, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá para trabalhar no fórum de dia, trabalhar na internet à noite, final de semana e ainda escrever artigo. Eu falei, essa aí eu vou ficar de fora. Eu não vou nem comentar como que eu fiz o meu artigo para continuação, né? Sereis como deuses, porque todo mundo ficou meio indignado. Todo mundo achou que eu tava de piada. Eu tive que tirar foto da minha prova de aramaico porque tava todo mundo achando que eu tava zoando. Eu falei assim, cara, eu tô estudando aramaico, grego antigo, literatura russa, literatura judaica, tudo ao mesmo tempo, tudo junto, misturado no mesmo semestre, e ainda fiz esse artigo. Mas nós, com a doutora Cláudia Piovesan, né, nós temos o livro Inquérito do Fim do Mundo. Também tem a continuação Sereis como os Deuses, que só tem eu, não tem a Ludmilla. Tem um artigo meu ali lá pro final do Inquérito do Fim do Mundo. Eu sou o primeiro ali no Sereis como Deuses, e foi o contrário, né? Eu fui jogado ali pro almoxarifado, tô como um dos últimos. Mas que a gente tá comentando justamente essas questões, né? Antes da gente encerrar, eu preciso muito fazer é, esta pergunta, já que a gente está falando sobre direito, democracia, como estão funcionando as leis, né, assim por diante, e sobretudo essa questão do papel, né, da mídia é, como fonte do direito, né. Aliás, as pessoas não entendem, né, direito, o que é uma fonte do direito, né. Eu fico impressionado porque, assim, por exemplo, eu fui mandar para algumas pessoas razoavelmente simples, sabe, que eu conheço, assim, sobre esse negócio da prisão do Roberto Jefferson, falando assim, mas o cara xingou. O cara tava lá xingando. Eu falei, gente, mas você xinga pra caramba. Já pensou se cada vez você xinga um político, né? O No que que... Brasil, xingamento não dá cadeia, né? Xingamento não dá cadeia. Isso que as pessoas não sabem. Aliás, era a nossa maior característica, né, pro estrangeiro, era o xingamento. Mas até um processo que eu entrei nessa semana, a gente estava citando Origens do Totalitarismo, da Hannah Arendt, e ela sempre declara, né, que o totalitarismo ele começa sobretudo com o terror, ou seja, não é algo que está propriamente na lei, não é algo que assim virou uma política da sociedade, não sei mais, não, é um medo completo. Eu fiquei impressionado, tá? Trabalhando com redes sociais, já trabalhei em agência de marketing, já trabalhei em vários lugares envolvendo a internet e sempre trabalhando com a questão da linguagem, o medo que nós temos hoje. Palavras que você escrevia na internet assim com toda a calma há 5 anos, elas desapareceram, simplesmente assim, você não pode mais fazer nada. Porque o xingamento político sempre foi entendido como a nossa marca distintiva, né? A, a, a liberdade que está supostamente na democracia é você poder xingar o político.
E aí, de repente, agora você só pode xingar o Bolsonaro. Mas ninguém mais. Aí, ataques, milícias, gabinete do ódio, não sei mais o quê. E tá todo mundo com medo de ser preso. Você tá com medo de ser presa, doutora? Olha, eu digo que assim, o medo propriamente dito não existe, mas a possibilidade é real. Eu digo que eu tenho medo, muito medo de uma coisa, meu amigo. Eu tenho medo de ir pro inferno. É, isso dá Então, mais medo. isso dá mais medo. Foi justamente esse o tema de uma live bombada que eu fiz na última sexta-feira sobre liberdade de expressão. Foi esse justamente o tema. Eu falei pro pessoal, vocês aqui, quem é aqui que já teve medo uma vez na vida? Na internet, você ali no Twitter, você ali no Instagram, você foi escrever uma coisa e do nada você, opa, pô, acho que é melhor não escrever isso aqui não. Uhum. Quem já passou por esta situação? Quem já teve esse sentimento? Resposta: todo mundo. Todo mundo já está É, passando por isso. Isso era uma coisa que há alguns anos, isso nem se passaria pela cabeça de alguém. Então é óbvio que alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou nesse meio tempo. E é justamente recuperar, resgatar aquela liberdade que a gente tinha antes. Essa é a nossa função hoje. Então, quem tem alguma voz, quem é do meio jurídico, professores, advogados, juízes, essas pessoas que têm algum tipo de voz ou autoridade, o poder decisório de alguma forma, tem que participar disso, mas não é isso que a gente está vendo hoje, porque até mesmo essas pessoas estão com medo. é, Então, a gente está meio que jogando solto aqui. Eu, você, a gente é jogador individual. A gente é habilidade individual. A gente não está no coletivo, a gente está atuando individualmente. Eu gostaria muito de estar atuando em grupo. Gostaria de uhum. muitos colegas aqui junto comigo. Eu faria a maior questão de divulgar. Mas não há. São muito poucos. Muito poucos. É. Então, por quê? Porque está todo mundo com medo. Só que todo mundo tem medo de quê? De perder o salário, de perder o cargo, de perder o teto solar, de perder o Nespresso descafeinado, de perder a viagem para Disney. Eu, se eu perder tudo isso, beleza, porque eu quero ganhar mais na frente. Eu estou jogando xadrez. E no meu xadrez, a perda real é lá na frente. É no dia da minha morte, quando eu for confrontada lá junto ao meu julgador, eu quero ter menos contas a prestar. Eu vou ter minhas contas a prestar, evidentemente, mas eu quero diminuir isso consideravelmente. Os omissos de hoje vão manter a viagem para Disney, vão manter o cargo, vão manter o salário, vão manter o teto solar, vão manter tudo, mas esse vai ser o único prêmio deles. Na hora lá do confronto real, na hora lá do leito de morte, eu quero ver como é que vai ser. Nesse momento, no momento do meu leito de morte, se isso acontecer aqui agora, eu vou estar razoavelmente tranquila, porque eu fiz o que dava para fazer, o que estava ao meu alcance. E eu coloquei em risco todos esses confortos que esse pessoal não está querendo colocar em risco. Muito bonito isso, melhor resposta final que eu já vi, porque realmente o meu reino não é deste mundo, como disse nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ou seja, a gente precisa se preocupar com uma verdade que ela não está em pessoas dizendo e repetindo o tempo todo Estado democrático de direito, né? Que você consegue cometer qualquer ilegalidade hoje falando, repetindo e para um público abobado, né? Estado democrático de direito. Quando você falou do terror, eu vi que muita gente falou aqui, né, embaixo. Não, eu tenho esse medo, eu tenho esse medo, eu também tenho esse medo, porque, sei lá, é impressionante, todo mundo tá mesmo amedrontado de viver neste país, né? E eu vi o Jornal da Cultura, quero fazer um último comentário só. Eu vi um Jornal da Cultura, acho que sexta-feira. Tava o Sakamoto e mais alguém, eu esqueci agora quem, discutindo se o Brasil ainda é uma democracia. E eu falei assim, mas que estranho isso tá sendo discutido na cultura, né, hoje. E o argumento que eu vi para tudo, né, também vi nos boletins assim dos professores da USP, assim por diante, todos eles falando, não, o Brasil já não é mais uma democracia, não sei mais o quê. O argumento deles é, o Brasil não é mais uma democracia porque a gente não gosta muito do Bolsonaro. O Bolsonaro, eu vi o Andreas Kisser, o guitarrista do Sepultura, quer dizer, o cara tem uma banda chamada Sepultura, sabe, com violentíssima daquele jeito, falando, não, o Bolsonaro é a pior coisa que pode acontecer para o Brasil, porque quando ele fala, ele desagrada muitas pessoas. Cara, eu queria Desagrada o botar... iFood?
Desagradou iFood. O desagradou iFood, eu queria colocar Sepultura na minha janela e saber aqui nos prédios ao redor qual que é a opinião dos meus vizinhos, se agradou muito eles, né? Eu fiquei impressionado com isso. Quer dizer, a gente vive numa ditadura porque a gente pode falar muito mal do Bolsonaro. Então, os caras falam, não, eu já vivo uma ditadura. Porque eu não gosto muito do Bolsonaro, eu posso xingar ele à vontade o dia inteiro. E ainda saio na mídia. Aí a gente que não pode falar um A falando, olha, vamos jogar dentro da Constituição, ó, isso aqui foi anticonstitucional, não sei mais o quê, a gente tá em risco de ser preso. Impressionado com isso, né? As pessoas não percebem, né, de onde está vindo o arbítrio. Então, a Exatamente. gente a questão é fácil, né? Contra quem você não pode falar? Contra quem você pode falar e contra quem você não pode falar? Então, daí você traça o diagnóstico. A coisa é simples. Exatamente. Bom, mas enfim, né? Doutora, agradeço muito pela participação aqui hoje. É uma alegria imensa estarmos prestigiando novamente. A gente já avisou que a gente quer te contratar agora, a ferro e fogo. Então, logo, logo você vai estar aqui no nosso staff, mas Não. oficialmente. Queremos lá. Mas meu passe tá caro, cara. Eu sei que tá caro, mas por isso que as pessoas precisam pagar pra gente, entendeu? Por isso que as pessoas precisam pagar pra gente Bom contratar. marketing, bom marketing. Paguem ao Não é senso comum marketing, é para me realidade, pô. contratar. Eles precisam me contratar. E o meu passe está caro. A gente precisa ganhar uma fortuna de dinheiro para dar para Ludmilla e aí ela escreve para vocês, tá vendo? Ó, todo mundo está ganhando nesse processo, exceto a gente que vai se ferrar de toda forma. Então, valeu, meu amigo. Então, pô, Doutor... adorei essa live aí, ó. Ficaram, ó, quase 500 pessoas aí até o final. Muito bom, fico Boa muito audiência, muito honrado. bom. Presença de todo mundo, lembrando, ó, até amanhã, no máximo, amanhã sem chororô, a gente vai fechar o carrinho, formaçãosensincomum.com.br, e nós estamos lançando esse segundo ciclo da nossa plataforma de minicursos, falando sobre Infowar, e a doutora Ludmilla foi uma extrema vítima neste caso, né? Porque toda vez, aliás, né, toda vez que você sai na grande mídia, acho que você nunca saiu na grande mídia neutra, né? É sempre. Nem bem na foto e nem neutra. É sempre, né, demonizada. Sempre demonizado. Então é exatamente isso. A gente está lá explicando exatamente o que é essa Infowar, quais são, né? Qual que é a teoria e vai ter muita prática agora ali para frente. Então se cadastrem ali, formaçãosensincomum.com.br, só até amanhã. Depois não tem mais chororô. Muito obrigado, doutora, e a gente te encontra no censo quando você for contratada a Ferro e Fogo. Valeu. Show. Valeu, gente. Boa Valeu, noite. gente. Até mais. Tchau, Muito tchau. obrigado Boa a noite. todos.